E aí, pessoal, vamos continuar aqui nosso programa de reprodução em larvicultura, falando do camarão marinho, com a parte 2, dando continuidade no processo aí de acasalamento, tá? Então nós vimos dentro dos processos para falar dos processos de acasalamento, que a fêmea pode ser de télico aberto, télico fechado, e no geral nós vamos ter que comentar sobre os hormônios que atuam no processo aí de maturação da fêmea. E vimos que o processo de muda é importante também dentro desse ciclo de reprodução. Então nós temos basicamente, pessoal, que o controle da muda e a reprodução, nós vamos ter aí uma relação muito estreita, tá? O crescimento corpóreo do animal e a reprodução são ditas fases antagônicas, tá? Ou o animal ele cresce corporeamente, ou ele está no processo de reprodução. Principalmente quem? A fêmea, pelo gasto energético que ela tem no processo de reprodução. E para isso nós temos que falar de duas glândulas muito importantes, certo? A glândula X e a glândula Y, tá? Lembra que quando nós vimos a morfologia interna do camarão, os órgãos, eu falei, olha, o sistema circulatório é bem intenso ali na região do olho, justamente por conta disso. Nós temos o complexo órgão X glândula do seio, tá? Que é essa estrutura aqui que fica no pedúnculo ocular do camarão. O órgão X, imagina que você pega aqui essa setinha, puxa para cá, tá? Ele está aqui no pedúnculo ocular do camarão. A glândula está logo abaixo aqui dessa região do olho. Então, como o animal ele tem um olho pedunculado, nessa base do pedúnculo ocular, nós temos o órgão X que vai produzir aqui os hormônios H e M, chamado hormônio inibidor da muda, e também o hormônio inibidor gonadal. Tá? Então o órgão X, ele é do contra, ele inibe tudo, ele inibe a muda e ele inibe a maturação gonadal. Já a glândula Y, localizada aqui próximo às brânquias do animal, ela vai controlar a muda pelo hormônio chamado equidizona, é o hormônio da muda, e controla também a maturação gonadal a partir do hormônio estimulador gonadal. Então, nós temos aqui a galera do contra, certo? Que inibe tanto a muda e inibe a maturação gonadal. E a galera do pró, pessoal, gente boa, positivo, ó, que estimula a muda e estimula a maturação gonadal. Então é importante nós sabermos onde está localizado cada uma dessas glândulas, porque nós vamos fazer uma manipulação dessas glândulas. Então nós vamos fazer um processo chamado de ablação. O que é a ablação? É a extirpação, a retirada de um dos pedúnculos oculares. Tá? Nós vamos retirar um dos pedúnculos oculares. Por quê? Nós vamos fazer com que seja diminuído na corrente sanguínea do camarão o hormônio inibidor gonadal, ou seja, nós vamos dizer o seguinte: ei, para de dizer que a gônada não deve desenvolver, porque eu quero que ela desenvolva. Para quê? Para que a minha fêmea dissolve o mais vezes possível, tá? Mas o órgão X ele fica dizendo, não vai desenvolver gônada. Então nós vamos fazer o quê? Retirar um dos pedúnculos oculares e nós vamos fazer um desbalanceamento desse hormônio. Só que infelizmente nós também iremos retirar quem produz o hormônio que diz o seguinte: não mude, camarão. Então o animal ele vai passar a maturar a gônada mais rapidamente, mas em contrapartida também vai passar a entrar num processo constante de muda. E isso é um gasto energético muito grande para o camarão. Então nós temos o que? A ablação, processo de extirpação de apenas um único dos pedúnculos oculares. Nós vamos fazer a redução do hormônio inibidor gonadal. Se o que inibe reduz e o que o estimula continua sendo produzido, nós temos quem? Maturação da minha gônada. Depois que ela matura, nós temos a desova. Só que nós temos junto também quem? A redução do hormônio inibidor da muda. Nós vamos ter também muda e mesmo assim nós vamos ter a questão da desova. Qual é a importância de se ter também uma maior frequência de muda? É que uma vez que você faz o processo de ablação, você começou a contar o tempo de validade da sua fêmea. Como ela entra num processo de reprodução e muda constante, mesmo com uma suplementação alimentar de boa qualidade, como nós vamos ver mais à frente, o animal com o tempo começa a diminuir a produção de óvulos. E a qualidade
desse óvulo também decai. Então, uma vez que você faz a ablação, não deve passar mais do que 4 meses com a sua fêmea, pois a qualidade das suas pós-larvas e a quantidade também vai diminuir. Dentro do controle da muda e da reprodução, nós também temos que tentar ver quando a fêmea ela está apta a reproduzir. E essa identificação é muito fácil. Lembrando que o camarão ele tem uma coloração transparente, né? A carapaça limpa, a musculatura basicamente transparente. E nós fazendo a observação do dorso do camarão, principalmente com o auxílio de uma lanterna, nós vamos conseguir observar quem? O ovário da fêmea. Lembra quando nós vimos a morfologia do camarão, a parte interna, disse, olha, lembrem onde é que está o ovário da fêmea. Está onde? Ali no dorso do camarão, vindo do cefalotórax, indo até quase a região anal. Então, faz essa observação do ovário da fêmea. E o que é que nós vamos observar? Basicamente 5 estágios diferentes de maturação. O primeiro, ovários não desenvolvidos. Os ovários são pequenos e translúcidos. O 2 é o ovário em desenvolvimento, tá? Os ovários já são maiores, já são um pouco opacos e amarelados pela presença já de alguma quantidade de óvulos. Semi-maduro, o ovário já são maiores e já bem amarelados. O estágio 4 é chamado de maduro, eles vão preencher quase que completamente o espaço entre os órgãos e chegando inclusive, pessoal, aqui na região do cefalotórax, tá? Muitas vezes nós conseguimos ver uma coloração verde-oliva amarelada aqui em todo o dorso do camarão. E o estágio 5 é quando o animal já desovou, você percebe o ovário por ele ser translúcido, muitas vezes você consegue visualizar até alguns óvulos ainda que ficaram dispersos aqui dentro do ovário, mas é bem nítida a característica, diferenciada do 4 para o 5 com relação ao estágio de maturação gonadal da fêmea. Tá? Para a reprodução, pessoal, não se verifica, como nós vimos em outros organismos, os gatilhos reprodutivos, ou seja, variações ambientais que estimulem aí a reprodução. Principalmente porque a reprodução naturalmente ela vai ocorrer aonde? Em águas oceânicas, onde as variações ambientais elas são muito pouco significativas. Tá? O teu reprodutor, a alimentação deve ser rica em proteína e ácidos graxos poliinsaturados, principalmente quais? O licopentanoico, que é o 25 ômega 3, e o docosahexanoico, que é o 22,6 ômega 3, tá? Todos eles da linha ômega 3. E onde nós vamos encontrar esses ácidos graxos poliinsaturados? Poliquetas, moluscos, crustáceos, principalmente os de água fria, tá? Então a alimentação do reprodutor ela deve ser suplementada, tá? com esses produtos. Tá? A poliqueta, pessoal, hoje está muito em desuso porque é muito caro e é difícil de achar. E um alimento que é extremamente utilizado é a lula argentina. Lá a produção é muito grande. Não vou dizer que é um alimento barato, mas comparado, por exemplo, à nossa ração aqui de reprodutores, por exemplo, aqui essa marca, para vocês terem ideia, um baldinho desse aqui de 10 quilos custa R$ 1.200. Então é uma ração extremamente que tem um custo elevado, mas ela é muito eficiente, porque a sua fêmea ela está no processo constante de produção de óvulos, ela precisa de muita energia. E aí se você der uma ração balanceada, com elevado teor energético, com bastante proteína, você vai ver que a produtividade da sua fêmea vai elevar. Ainda com relação ao controle da muda e reprodução, pessoal, nós temos que falar sobre a questão da maturidade sexual da fêmea. Tá? Essa maturidade sexual, ela vai ocorrer com mais ou menos um animal com 30 gramas, e 30 gramas e diante. Então, dependendo da temperatura da água, tá, e da forma de cultivo, principalmente a questão das densidades de estocagens que você trabalhar, talvez aí com 8 meses você já tenha um reprodutor apto a entrar no ciclo de reprodução. Tá? Se você conseguir levar até 10 meses para começar a utilizar a sua fêmea, seu macho como reprodutor, é mais indicado. Tá? Cada fêmea vai produzir por desova de 60 a 200 mil ovos, dependendo, obviamente, também do tamanho da sua fêmea que está em processo de reprodução. Uma vez que nós vimos a produtividade das fêmeas, nós vamos entender agora quais são os estágios larvais.
Nós já inclusive começamos a comentar sobre isso. Vimos que os estágios larvais são náuplio, protozoé e mices. Mas quais as características de cada um desses estágios larvais? Primeiro, o náuplio, como nós já falamos, está dividido em 5 subestágios, tá? Que é náuplio 1, 2, 3, 4 e 5. Não se alimenta e a identificação de cada subestágio desse só é possível a partir de microscópio. Tá? Eu brinco, pessoal, tentando trazer de uma forma lúdica uma maneira de vocês memorizarem qual é o estágio que vocês estão observando. Então eu costumo dizer que o primeiro estágio da larvicultura do camarão é a da aranhinha. Vamos ver se assemelha a uma aranha, não é não? Então nós temos aí náuplio 1, 2, 3, 4 e 5. Então nós temos o desenvolvimento ocorrendo nesse sentido, tá? Cada estágio com uma característica. Nós não vamos entrar agora nos detalhes de como diferenciar cada estágio, é só importante que vocês vejam aí. Percebam, inclusive, que nessa fase o animal nem boca tem, por isso ele não se alimenta. Em seguida, pessoal, nós temos o estágio de protozoé, ou para os íntimos, zoé. Tá? Após a muda, tá? O náuplio ele passa por uma significativa alteração, como nós falamos, uma metamorfose. Tá? Vai ocorrer uma nítida diferenciação entre o cefalotórax e o abdômen. O animal ele vai apresentar agora uma natação contínua, principalmente por contrações abdominais. Ele tem essa diferença de cefalotórax e abdômen, então ele consegue fazer essa contração. E nós vamos ter o início da alimentação, principalmente à base de fitoplâncton e no laboratório, já com ração microencapsulada. Nós vamos ver que nós temos 3 subestágios, tá? E eu trago para vocês uma forma de memorização. O anterior era a fase de quê? De aranha. Essa aqui é a fase de quê? De coqueiro. Parece um coqueirinho. É lindo, tá? Então nós temos aqui zoé 1, zoé 2 e zoé 3. Na fase de zoé 2, a gente inclusive já começa a perceber os olhos pedunculados, estão vendo? E a presença do rosto aqui também já é marcante. Passada a fase de zoé, nós vamos ter a fase de mices, uma nova metamorfose, tá? A alimentação ela vai deixar de ser a base de fitoplâncton e vai ser a base de fito e zooplâncton. Detalhe, pessoal, no laboratório nós também vamos trabalhar com rações microencapsuladas específicas para cada fase aí do desenvolvimento larval do camarão. Nós vamos ter aí que a larva já se assemelha a um pequeno camarão, só que ela não está toda completa. Por quê? Faltam os pleópodos. E se falta o pleópodo, o animal não nada. Então ela vai começar a ter uma natação quando você para trás, tá certo? E depois nós vamos ver que quando ela muda para pós-larva, ela começa a fazer uma natação para frente, o que é um marco de desenvolvimento muito interessante para se determinar quando deixou de ser mices e passou a ser pós-larva. Passado o desenvolvimento de mices 3, nós temos a pós-larva. E é interessante a gente fazer a definição de pós-larva. Pós-larva é um animal que logo depois da muda de mices 3 para pós-larva. Então, nesse momento, nós temos a pós-larva 1. O que é a pós-larva 10? São 10 dias após ser atingido a fase de pós-larva. Tá? Nessa fase de pós-larva, o animal deixa de ser planctônico e passa a ser bentônico. Tá? Pode ocorrer, inclusive, a fixação em alguns substratos. As brânquias do animal ainda não estão totalmente formadas. Então é importante essa informação, por quê? Porque nela, na brânquia, que muitas vezes você vai ter a questão da osmorregulação, troca de sais. Então, o animal ele vai estar em uma determinada salinidade, muitas vezes na larvicultura, a salinidade ela é desenvolvida em torno de 25 partes por mil de salinidade, e a partir de uma determinada idade, PL5 mais ou menos, se começa a modificar a salinidade de cultivo, já para direcionar para o cliente que vai adquirir essa pós-larva. Então, se você é um cliente de águas interiores, por exemplo, que tem uma salinidade de 10, 12, você quando ligar para o laboratório e informar a salinidade que você quer comprar sua pós-larva, eles vão gradativamente reduzir essa salinidade. E a partir de quando? Pelo menos de quando a pós-larva já está em pós-larva 5. Porque antes disso ela não tem uma boa capacidade de osmorregulação por conta
de o seu aparelho branquial não estar totalmente formado ainda. Tá? Essa questão da identificação da idade da pós-larva, pessoal, muitas vezes é feito visualmente, observando-se o número de lóbulos branquiais. Tá? Não é fácil para a pessoa que é destreinada e ela é feita microscopicamente, mas há como a gente identificar. Então, como é feita essa identificação? A pós-larva 5, ela tem a brânquia, o lóbulo branquial, ó, todo lisinho. A pós-larva 6, ela vai apresentar 2 lóbulos branquiais. Isso aqui é o filete branquial, tá? Então ela vai apresentar o quê? 2 lóbulos branquiais. A pós-larva 7, 2 pares, e assim vai. Então a pós-larva 10, ela tem que ter 5 pares de lóbulos branquiais. Então quando você chegar no laboratório, diz assim, olha, eu queria por favor dar uma olhada na pós-larva que eu vou fazer a minha aquisição, colete, leve ao microscópio e faça a observação da brânquia do animal. Não apenas para determinar a idade, se é pós-larva 10, mesmo a partir dos lóbulos branquiais, mas também para observar outros fatores que nós veremos mais à frente, que vão determinar a qualidade da pós-larva que você está adquirindo.